E aí, meus queridos, Andy falando, E Rafael, mais conhecido como meu marido e pai do Benjamin. E hoje nós estamos aqui para gravar o piloto do nosso pequeno programa. chamado... Não tem nome ainda, porque a gente não sabe. Inclusive, se vocês tiverem alguma ideia, é só deixar nos comentários. Se vocês acharem que não tem nome ainda, se vocês tiverem alguma ideia, é só deixar nos comentários. É um título muito longo, avisem a gente. Beleza. Nem sei o que dizer mais. Me perdi nas linhas de pensamento e explicar como funciona o programa. Isso, a ideia do programa é pegar um filme ou algum assunto e discutir esse tema enquanto nossa querida Andy faz uma peça. Isso aí. E o tema de hoje É Evil Dead, ou A Morte do Demônio, ou Uma Noite Alucinante, ou filme da hora. ou se você morar em Portugal, chama Noite dos Mortos Vivos. É? É, sim. Sério? Sim. Que foda. Que é um filme da década de 80, que depois ganhou 2 continuações, um remake e uma série de TV. Então é o pacotão completo. Esse filme, ele é escrito e dirigido pelo Sam Raimi. Sam Raimi. É Raimi que fala mesmo? Raimi. Sam Raimi. O Sam Raimi. Que também dirigiu os 3 Homem-Aranhas, aquele com o Tobey Maguire, maravilhoso. Os bons Homem-Aranhas. Mentira, os mais novos eu gosto também. Ele dirigiu esses 3 primeiros Homem-Aranhas. Foram, acho que, os filmes maiores que ele fez, mais blockbusters. E ele também é provavelmente o diretor do próximo filme do Doutor Estranho. Basicamente, a história de Evil Dead é a história de 5 jovens que vão passar o fim de semana numa cabana isolada. Né? Aquela história pouco clássica de terror. E esses jovens, eles têm estranhas experiências causadas pela presença dos livros dos mortos. Basicamente eles encontram um livro bem esquisito e resolvem ler esse livro, porque é o que você faria se tivesse uma cabana perdida no meio do nada. Encontrar um livro no alçapão, né? Cheio de sangue, o livro é escrito em sangue, aí você fala, deixa eu ler em voz alta isso aqui. Mas na verdade não foi... alerta pra spoiler. Quem não assistiu esse filme, que assista antes de ouvir o nosso programa, porque a gente vai contar basicamente o que acontece no É filme. importante. Para tudo que você está fazendo, vai lá assistir. E Todo mundo morre. nem todo mundo. Algumas pessoas sobrevivem. Anyways, Ou não. eles acham esse livro dos mortos, né? O Necronomicon Ex Mortis, encadernado com pele humana e escrito com sangue, e acham que seria uma ótima ideia ver o que é esse livro. Na verdade, ele não vai, ele não pega o livro. Na verdade, no original eles não pegam o livro. Eles encontram uma fita cassete e eles colocam ela pra tocar, e na fita é um arqueologista, se não me engano, que é quem encontrou o livro, e ele tá lendo o livro em voz alta, porque se não é ruim o suficiente você ler o livro escrito em sangue, você lê ele e grava. Que bom que não tinha áudio do WhatsApp naquela época, senão tava todo mundo invocando o demônio em todos os lugares do mundo. Tipo, daria um bom roteiro, tipo, chamado. Em vez do gemidão do Zap, ia ter o demôniozão do Zap. Bom, a partir desse princípio, o filme se desenrola que todo mundo acaba sendo possuído por esse demônio que quer voltar. E aí só o Ash, né, que é o Bruce Campbell, que fica meio que livre. Fica livre não, ele mata todo mundo e fica vivo no final. Por isso que eu fiz o livre, entre aspas. O 2 não é uma continuação, mas é que o começo me deixou um pouco perdido. O que acontece na verdade é que o primeiro filme é um filme super independente, e quando eles foram gravar o segundo, anos depois, eles não tinham os direitos pra mostrar no segundo imagens do primeiro filme. Então eles, no começo do filme, eles regravaram algumas cenas pra entender o que estava acontecendo, porque o segundo filme começa com o Ash ainda na cabana, o filme se passa inteiro na cabana ainda. Então, pra você entender como que ele foi parar lá e o que tá acontecendo, os primeiros minutos relembram um pouco do primeiro filme, mas com outra atriz. É um pouco diferente, mas é basicamente a mesma coisa. Por isso é um pouco esquisito.
mas ele é uma continuação. Eu achei que era um sonho no começo, achei que, tipo, ele, sei lá, tava tendo uma alucinação. Mas não, era só que realmente eles queriam contar qualquer história do primeiro filme, caso alguém não tivesse assistido, por ser uma sequência. Saiu alguns anos depois, então acho que ele é de 87, então E como é um foram filme 6 anos muito depois. B, o primeiro filme ele é um filme muito B, muito trash, né? Tipo, que deu certo. Foi um roteiro trash. Cara, tudo é muito trash naquele filme. Tipo, a maquiagem. É tudo muito. Você vê que é o baixo orçamento do baixo orçamento, apesar de ele ter custado quanto? $300 mil, mas $300 mil é baixo orçamento do baixo orçamento quando a gente fala de cinema americano. Bom, É mas. dinheiro de pão. Não, mas o livro. Mas é muito. Além de ser muito gore, é muito. Você dá pra ver que os recursos foram muito limitados. Sim, o primeiro filme ele era basicamente um filme independente. O ator principal, que é o Bruce Campbell, e o diretor, que são o Sam Raimi, eles eram amigos do colegial, pra vocês terem uma ideia. Então, eles se conheceram e aí eles tinham essa ideia de fazer esse filme e eles juntaram esse dinheiro, arrecadaram esse dinheiro, na verdade, e foram lá fazer o filme deles. Então era literalmente um montão de amigos que resolveram fazer um filme de terror. O segundo filme já foi um filme com um pouco mais de dinheiro. Na verdade, o Stephen King, ele é uma pessoa que ajuda muito o segundo filme a acontecer. Pra quem não sabe, o Stephen King é um autor de livro de terror super famoso. E ele era muito fã do primeiro filme. E aí, quando ele ficou sabendo que estavam querendo fazer o segundo filme, ele ajudou a financiar. Uma coisa que, tipo, que é bem diferente do primeiro filme pros outros, tipo, do primeiro pro segundo, você tem o lance do orçamento. Você já vê que a qualidade do segundo filme é, tipo, muito superior do que a... Que é do primeiro, mas ele ainda não abre mão daquela estética meio trash, assim. Ser trash, tipo, ainda dá pra ver que tem... Inclusive, o segundo filme, ele super abraça o absurdo, assim, com o Ash cortando a própria mão e colocando a motosserra. É uma coisa maluca. E aí ele já vai pra um canto mais... Vamos fazer o lance virar comédia mesmo. Ficou bem comercial, na verdade, assim, se você for parar pra pensar. Eu não achei nada comercial. Tipo, é uma coisa... é uma coisa que... Ó, o Benjamin ficou bravo, também não acha comercial. É uma coisa mais puxada pro, tipo... Eu acho que, na verdade, ele é um filme que sabe... Eu acho que, na verdade, ele é um filme que sabe que ele não pode se levar a sério, porque ele tá colocando uma série de situações completamente absurdas, mesmo para um filme de ficção, e ele sabe... Ele não é aquela comédia, aquele que você se gargalha, que tem piada, sabe? Mas ele é uma coisa que é uma situação tão ridícula que você acaba dando risada, e o filme tem total consciência disso e ele quer que isso aconteça. Então eu acho que ele, assim, ele abraça o ridículo, entendeu? Não tem medo que isso aconteça. Mas acho, tipo, de verdade, um filme bom, assim, para um caramba. Sim. O segundo, gostei muito. O terceiro eu já achei bem pastelão. Já pra mim já O ficou... terceiro eu acho que ele força um pouco a mão, mas eu não sei também, porque o terceiro ele tem uma coisa assim que ele é quase que uma viagem do segundo filme, é como se ele nem fosse uma continuação. Tanto que ele, no final ele nem tem o nome, né, o Evil Dead, que é o nome realmente da franquia. tipo Ele outra chama só coisa, Army of né? Darkness. Por curiosidade, o diretor queria chamar o terceiro filme de The Medieval Dead, que seria incrível esse título. Podia ter chamado. Mas eu não sei, ele é quase que uma viagem, assim. Eu gosto bastante do terceiro filme. Eu gosto muito do começo dele, mas no final eu acho que ele fica meio sem graça, meio besta, assim. Eu ainda acho que o segundo é o auge da trilogia. E em 2013 ele ganhou um remake que resolveu seguir um caminho completamente diferente e fazer um filme de terror sério, que isso é fazer um filme assustador mesmo, sem nada de comédia, sem ninguém rindo do absurdo. Não, pros amantes de terror, cara, tipo, ele é bem... tem tudo. É um filme, tipo, completão, pacote completo. Os efeitos são terror. muito, muito bons.
Pra quem gosta de filme de terror sangrento, gore mesmo, se não viu, assista o remake, porque ele é muito, muito bom. Tem cenas que são perturbadoras. E pra quem gosta muito da trilogia original, em 2015 fizeram uma série chamada Ash contra o Evil Dead, ou Ash vs Evil Dead. Pra quem não sabe, Ash é o protagonista da franquia. E a série mostra o Ash já, tiozão, velho, tendo que lutar contra o mal que volta. E aí a série, ela abraça a comédia 100%, assim. É uma série bem mais de comédia do que de terror. E eu sou apaixonado por essa série. O bem foda de assistir os três filmes e ver a série é que você vê a transformação do Ash, assim, ele passa de adolescente super bonzinho e de boa com tudo pra, tipo, o adulto Virar o canastrão. bem canastrão, tipo, traumatizado, completamente traumatizado. Eu não sei, é que assim, a verdade é que eu sinto que os 3 filmes, eles, à medida que eles foram fazendo, eles foram, quer saber, eu não gosto disso, vamos mudar. Então o Ash no primeiro filme, ele é um cara super bonzinho, super inocente. Aí no segundo ele já tá meio doidão, assim. Aí no terceiro ele já é, tipo, um cara meio sem noção, que fala um monte de besteira. E a série é mais ainda, assim, ele é um canastrão, tiozão, que fala besteira, dá em cima de todo mundo, que tá sempre bebendo, ele dirige sempre com a cerveja na mão. Então, eu não sei, ele é uma coisa que, assim, eles foram transformando o personagem pra tornar ele cada hora mais caricato, eu acho. E o lance, tipo, do livro, do Necronomicon, dele aparecer, ele aparece nos três filmes e na série também, né? Aparece. Ele aparece em todos. Ele é uma peça central, na verdade, da história, porque o livro, o Necronomicon, ele é o livro com vários encantamentos e feitiços pra você trazer demônios. Que eu não sei por que raios alguém. Quem, né? Por quê? Mas eu acho engraçado. Porque alguém quer um livro de autoajuda? Pra se autoajudar. Se alguém quer um livro de demônio, é pra trazer demônio. Então por que o demônio já não tá trazido? Por que toda hora traz demônio e manda o demônio de volta? Traz demônio e manda o demônio de volta? Mas é porque é sempre a história de que o demônio vem pra terra e vem alguém e o livro não queima. Eles tentam queimar no remake, mas o livro não queima. O livro é indestrutível. Sei lá, enterra, faz qualquer coisa com essa porra desse livro. Então, aí você quebrou meus argumentos agora. O que a gente tava falando? Do livro. O livro. Então, o livro, ele é uma parte central da história e é bem... Uma curiosidade é que ele é baseado... Ele é baseado não. O Necronomicon, ele é um livro famosíssimo na cultura. Ele foi criado por um escritor de terror chamado Lovecraft, nos anos 20. Ele escrevia nessa época, eu não sei exatamente quando que o livro apareceu a primeira vez. E ele escreve sobre esse livro e ele era um escritor que ele escrevia as coisas de um jeito bem verossímil. Então ele cria toda uma história pro livro de quando ele foi escrito, por quem ele foi escrito. E a ponto de que muita gente até hoje acha que ele é um livro de verdade, mas não é um livro de verdade. E aí o Sam Raimi pegou a ideia desse livro e usou no filme, mas ele é um livro que aparece também em outras histórias, baseadas nas obras do Lovecraft. Bom, eu acho que no geral vale a pena assistir na ordem, apesar da gente ter assistido o contrário. Mas pra quem quer um lance mais leve do livro, a série do filme, a série é muito legal de se assistir, assim, é muito gostosa. Pra ser muito sincero, eu acho que nenhum dos filmes precisam ser vistos na ordem de fato. É legal ver pra você ver a história acontecendo, mas eles são super independentes. As duas continuações começam lembrando o que aconteceu, então dá pra ver qualquer um dos filmes, mesmo a série, dá pra você ver ela numa boa, sem ter visto os filmes. Eu fiz isso, eu assisti a série antes de ver os filmes, e dá pra entender de tudo. Também o remake dá pra ver. Então, eu super recomendo, é bem legal. Pra quem gosta de sanguinolência e de dar risada com essas coisas, é uma boa pedida. Uma das curiosidades, né, que eu tinha visto no filme, que eu assisti o terceiro, e aí eu tinha falado pro Rafael, nossa, eu acho que eu conheço essa atriz, que tinha uma atriz lá e tal.
Tem uma da atriz que fez o terceiro filme, eu não sei o nome dela, qual que é o nome dela que fez a Sheila? Embeth. Embeth Davids. A Embeth Davids, É a atriz nome mais difícil do elenco. além de, ela fez 13 Fantasmas, fora o Homem Bicentenário, fora Matilda, mas tipo, a experiência dela com esse filme... na verdade, eu achei ela bem fraquinha nesse filme. Assim, o elenco de todos os filmes é bem Tem fraquinho. umas escrotidões desse filme que eu não curto. Tipo, o lance dele chegar pra ela e falar assim, give me your sugar. Tipo, mano, aquilo ali foi a coisa mais machista, bizarra do universo, assim. Muito nada a ver. Ai, me exagerei aqui, não me emocionei aqui na tinta. Qual que é de todos os filmes, qual que você mais gostou? Dos 3 originais. Dos 3 originais... Ai, cara, tipo, eu tenho um amorzinho pelo primeiro, que eu assisti a primeira vez agora com você. Mas, tipo, que aquece meu coração é o terceiro porque foi o que eu assisti quando eu era criança. Então eu tinha várias memórias de várias cenas dele, assim, tipo, que passava pela minha cabeça. O meu, eu acho que eu gosto mais do segundo, eu acho que ele é muito parecido com o primeiro, mas ele é o primeiro feito com um pouco mais de recurso e um pouco mais de experiência, então eu acho que ficou um resultado bem legal. Eu acho que o terceiro é o mais fraco deles, porque eu acho que ele perde um pouco o clima da cabana. Eu acho que o mais legal de Evil Dead é o negócio da cabana, de você estar preso naquele lugar pequeno e tendo que sobreviver ali. E em relação ao remake, o que você acha? Cara, o remake eu assisti, mas faz muito tempo. E aí, eu devia ter assistido com você aquele dia. Mas eu não assisti. Mas assim, eu também tenho muitas cenas do remake que me deixaram assim, tipo, velho, que filme foda pra caralho. Que foi, tipo, a cena da mão, mano. A cena da mão pra mim, tipo... É de... verdade. Eu acho que toda a cena de sangue no remake é muito boa. Eu acho que é um filme ok, assim. Eu acho que ele não é nem um pouco ruim, mas ele, fora o gore, eu acho que ele não tem também super momentos. E não sei. Eu tenho que falar que eu gostei, mas não amei, assim. eu gosto, mas tem highlights. Eu gosto que eles tentaram, que o diretor que chama Fred Álvares, ele quis fazer um remake, mas sem fazer uma coisa copiada, sabe? Ele pegou a mesma base, a mesma história, mas ao invés de novo fazer uma coisa muito parecida, ele faz uma coisa diferente, que é um filme mais sério. Os personagens são completamente diferentes, não tem nenhum personagem do original, então o personagem do Bruce Campbell, o Ash, não tá no filme, ele tá numa cena pós-créditos, ele aparece lá, mas eu acho que é mais uma referência. Então, é o filme que tem o mesmo pretexto, que é os jovens na cabana que encontram um livro e invocam o mal, mas são personagens diferentes, situações diferentes. Ele tem muita homenagem aos filmes originais, mas ele não copia. Nesse sentido, eu acho que ele acerta muito bem. E o pouco que você viu da série, o que você acha? Cara, a série eu preciso assistir. Porque eu gosto muito da série. Eu acho que a série é o que eu mais gosto dos 3, assim. Eu acho que a série... Ela sabe... Ela abraça de vez tudo de mais sem noção que tem nos filmes e ele vai muito pra esse lado da comédia sanguinolenta. A série é super sangrenta, aquele sangue super falso que qualquer coisa jorra baldes e baldes e baldes. Os monstros são muito bons, as maquiagens são boas. A série, tipo, vale a pena assistir também. A série, Eu acho ela que parece vai quase ser- uma paródia dos filmes, que por si só já são quase uma paródia. Vai ser uma das coisas que eu vou, com certeza, que eu vou querer assistir. Então eu gosto muito, 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 assim, a série E são episódios muito curtos, são episódios de meia hora. Cada temporada deve ter uns 10, 12 episódios, então não são temporadas longas. E é sempre muito divertido, assim. E é isso, gente. Nossa peça está terminada. Fiz a capa do meu sketchbook, meu pequeno Necromonicon. Se você gostou, deixa aqui nos comentários pra gente. Não se esquece de se inscrever, curtir nosso canal e ativar o sininho para receber os novos vídeos que a gente postar aqui. É isso aí. Espero que tenham gostado e também coloquem nos comentários que outras coisas vocês querem que a gente fale. Hasta la vista, galera. Se cuide e fiquem em casa.